Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Amém? O Senhor encheu meu coração com essa palavra. Eu quero compartilhar ela com você nessa noite. Então, prepare-se para ouvir a voz de Deus. Amém? Você está preparado para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Nem sempre Deus fala o que a gente quer ouvir, mas Ele fala sempre o que nós precisamos ouvir. Isso você pode ter certeza. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Palavra de Deus, capítulo 6 de Daniel, versículo 20. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Amém? Fala conosco, Pai, nessa noite. Precisamos de Ti, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és Deus no céu e na terra, meu Pai. Opera nesse lugar nessa noite. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Fique à vontade, se assente na presença de Deus nessa noite. Amém, queridos? Quero dar um título para essa mensagem: Daniel, servo do Deus vivo. Amém? Daniel, servo do Deus vivo. A maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, pelo menos aqueles que têm um pouco mais de conhecimento da palavra, que já leram o livro de Daniel, ou até já viram alguma história na televisão, na internet, conhecem a história deste homem, conhecem a história de Daniel. E nessa noite nós queremos expressar, falar algo que Deus colocou no nosso coração, baseado nessa história que você já conhece, que nós até já ministramos aqui, porém Deus tem uma mensagem diferenciada nessa noite a respeito desse assunto. Então, prepare o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais. Veja só, o desenrolar dessa história, amados, se inicia bem antes do evento da cova dos leões. Se você observou bem a palavra no versículo 20, a Bíblia diz que o rei, ele foi até a cova dos leões para ver se Daniel estava vivo, porque ele havia sido lançado injustamente naquela cova. E o rei, então, ele vai até a cova para ver se o Deus que Daniel servia havia livrado ele da prisão. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que quando o rei vai e fala com Daniel, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Ele não falou meu servo Daniel, porque ele era o rei, ele era o dominador, mas ele disse: Daniel, servo do Deus vivo. Amém? Irmão, irmã, queira ser um servo, queira ser uma serva de Deus, irmão. Tem muita gente atrás de títulos, tem muita gente atrás de serem reconhecidos, de reconhecimento, de ter um nome, de ter um destaque, mas a Bíblia nos fala que Daniel, ele era servo de Deus, ele estava pronto para servir a Deus em qualquer tempo que fosse. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que na sua velhice, desde a sua juventude, agora ainda na sua velhice, Daniel era um servo de Deus. Amém? Era um servo de Deus. Muitas pessoas estão buscando títulos e almejam um reconhecimento, mas estão longe verdadeiramente de servirem a Deus com fidelidade. E muitos até servem a Deus muito bem, até o momento que recebem um título, mas no momento que recebem o título, eles já começam a se orgulhar, a se vangloriar daquele título. Mas a Bíblia nos mostra que Daniel em tudo ele era humilde, e Deus era na vida de Daniel constantemente, e assim Ele quer ser também na nossa vida com toda certeza. Amém? Daniel então, um dos cativos levado para a Babilônia, um jovem hebreu levado para viver cativo em um dos maiores impérios já vistos do mundo, o Império Babilônico. Daniel, amados, como outros jovens, foram para a Babilônia para servir diretamente no palácio real. Imagina que o nosso país tivesse sido invadido por um império. Vamos colocar aí um grande país da atualidade, os Estados Unidos.
fosse invadido pelos Estados Unidos e eles iriam selecionar os nossos jovens mais inteligentes, das famílias mais destacadas, para servir diretamente lá dentro da Casa Branca. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele foi tirado da sua família, ele foi tirado da sua terra para servir a um povo de uma língua que ele não conhecia, um povo que ele não sabia quem era, o império de destaque daquela época. Ele foi colocado dentro do palácio para servir diretamente ao rei daquele tempo. Mas eu quero que você observe a história. Daniel, ele se destacou juntamente com os seus amigos, porque ele era temente a Deus. Amém? Assim ele nos deu um grande exemplo de como deve ser a nossa vida cristã, em momentos em que estamos vivendo um tempo aonde eu tenho falado já nos últimos dias, nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. A igreja ela não fica operando na defensiva, mas ela opera na ofensiva. E como é que nós operamos na ofensiva? Não é a gente ir lá para a rua colocando um cartaz contra o político tal ou fulano tal, não. É nós nos colocando em oração, clamando ao nosso Deus. Nós vamos bombardear o inferno, nós vamos bombardear o império das trevas. É assim que Deus quer nos usar. E foi assim que Deus usou a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, eram jovens inteligentes, eram jovens de boa aparência e de família nobre. Eles foram escolhidos a dedo. Porém, Daniel não se destacou somente por sua sabedoria humana, mas por sua devoção completa a Deus. Tem muita gente que tem muitos títulos, tem muita gente que tem vários diplomas, vários certificados, tem um grande reconhecimento pelo mundo, pelo sistema do mundo, mas não são reconhecidos diante de Deus. Daniel já tinha um reconhecimento por sua sabedoria, também pela sua beleza que destacava, é o que diz a palavra de Deus. Porém, o que mais destacava na vida desse jovem era a sua integridade, era a sua fidelidade para com Deus. Ele continuava servindo a Deus verdadeiramente, mesmo em uma terra distante. E ele nos dá um exemplo, queridos, que nós precisamos ser devotos verdadeiramente ao nosso Deus. Nós devemos devoção, reverência e adoração ao nosso Deus, não só quando nós estamos na igreja, porque adorar a Deus na igreja, aplaudir a Deus na igreja, levantar a mão na igreja, dar um glória a Deus na igreja, é fácil. Isso qualquer um pode fazer. Até quem não é cristão chega na igreja, que vem nessa época agora da política, né? Já chega dando paz ao Senhor, já chega reconhecendo todo mundo, não é verdade? É fácil virar cristão. Agora, lá em casa, eu tenho que ser cristão. Lá no seu negócio, no seu trabalho, onde quer que você vai, você que é temente a Deus, você que é devoto a Deus, ali vai aparecer a diferença. Ali o nome do Senhor ele vai ser glorificado na sua vida e na minha vida. Veja só, Daniel então se destaca por sua devoção completa em Deus. Em uma terra longe de sua família, junto com outros jovens, ele podia deixar de servir a Deus. Os meus pais não estão aqui, o meu pastor não está aqui, né? O meu conselheiro não está aqui. Eu vou fazer a vontade do rei mesmo, porque senão eu posso ser castigado, e poderia ser mesmo. Mas Daniel, ele opta fazer a vontade de Deus. Amém? E quando ninguém está vendo, nós temos que ter essa consciência. Tem um que tudo vê. Amém? Tem um que tudo vê. Deus está vendo. Eu creio que quando Daniel ele saiu daquela terra, e ele foi da sua terra, foi levado para a Babilônia, eu creio que ele já entendeu que Deus deve ter ministrado algo no coração, porque a Bíblia fala que Deus revelava ao coração de Daniel, revelava de uma forma extraordinária no coração dele, e ele saiu, acredito, já entendendo que a sua ida para a Babilônia tinha um propósito da parte de Deus. Amém? E quando nós temos um propósito da parte de Deus, nós não ficamos questionando por que isso, por que daquilo, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo. Nós nos submetemos à vontade do Senhor e ali nós colhemos a bênção de Deus, dentro do propósito de Deus para com a nossa vida. Então ele foi levado para uma terra distante.
Ele poderia ter deixado de servir a Deus por revolta, afinal de contas, ele foi arrancado da sua família, levado para um país distante, para uma terra estrangeira, né? Ou pelo simples fato de querer aproveitar, ele era um jovem. E você entenda uma coisa, a ele e os seus companheiros foi oferecido comer do manjar do rei. As melhores comidas, as melhores bebidas, era para eles comerem da mesma comida que era colocada para o rei. Olha que privilégio, alguns poderiam dizer, né? Que privilégio, vou estar comendo a comida do rei, bebendo a bebida do rei. Porém, Daniel era devoto a Deus. Amém? Você já vai entender isso que eu vou falar nessa noite. Observe só, né? Ele poderia ter aproveitado tudo aquilo que estava sendo proporcionado a ele, mas Daniel tinha um propósito. Diga assim: Daniel tinha um propósito em sua vida. E esse propósito era inegociável. Daniel, ao contrário de Esaú, ele não negociou a sua bênção, ele não trocou aquilo que ele havia recebido de Deus, ele não deixou de lado, ele não descartou tudo aquilo que ele havia recebido já, tudo aquilo que ele já havia aprendido, não, mas ele permaneceu fiel a Deus, mesmo que não tinha ninguém para ver ele ali, apesar dos seus amigos que estavam com ele. Eles podiam ter entrado no complô, estamos aqui, são tudo jovem mesmo, né? Vamos fazer mesmo o que eles estão mandando aqui. Mas ele sabia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Daniel tinha um propósito. Daniel tinha como propósito, amados, de vida, ser fiel a Deus. Se nós entendemos isso, que é praticamente o básico da caminhada cristã, se nós entendemos que Deus ele espera de nós fidelidade em todos os sentidos da nossa vida, que você seja fiel no teu falar, que você seja fiel nos teus negócios, que você seja fiel a Deus, que apareça Deus em tudo aquilo que você for fazer. É isso que Ele espera, porque dessa forma nós vamos estar investindo contra as trevas. Sabia disso? Fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Nós não fomos chamados para andar como os iguais, não, irmãos. Realmente nós somos chamados para ir contra a maré, para ir contra o sistema deste mundo que está dizendo que tudo é normal, que aquilo que antigamente era pecado hoje não é mais, aquilo que é errado hoje não é mais. Não, nós somos chamados realmente para ir contra a maré. Foi assim com Jesus também. Quando ele chegou, ele provocou uma revolução em Jerusalém, ele provocou uma revolução em todas as terras de Israel, porque ele começou a trazer uma palavra que tinha verdade e vida, que doía, porque muitas pessoas que estavam engessados no sistema religioso daquela época, no sistema judaico-religioso daquela época, estavam engessando o próprio Deus, estavam vivendo uma religiosidade, mas não viviam fidelidade para com Deus. Mas Jesus veio mostrando a diferença, assim como Daniel. Agora veja, que exemplo, amados, extraordinário para que nós sejamos inspirados e copiarmos o modelo, né? Mesmo estando longe da vista daqueles que o haviam instruído, né? Que haviam instruído a sua vida e a sua fé. Daniel sabia que Deus estava com ele. Amém? Daniel sabia, Deus estava com ele. Deus conhecia a vida dele, o Senhor estava com seus olhos sobre a vida dele, mesmo naquela terra distante. Outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam com o mesmo propósito em seus corações, de não se contaminarem. Veja só, junto com ele, Deus colocou mais 3 companheiros, você conhece a história, foram lançados, né, na fornalha de fogo ardente, por negarem, adoraram a um Deus estranho também, né, por negarem, Deus os livrou também dentro daquela fornalha de fogo ardente. Todos os dias nós somos chamados para negligenciar as ofertas de Satanás. Todos os dias somos chamados, irmãos, para fazer a diferença na nossa vida. O diabo vem oferecendo coisas boas, ele não vai vir
com um tridente na mão, ele não vai vir com um chifre, ele não vai vir com uma capa preta, todo pintado de vermelho, não, irmão. Ele vai trazer uma coisa que é agradável aos teus olhos, ele vai trazer uma coisa que vai chamar a tua atenção, ele vai trazer uma coisa que você gosta, que vai te dar prazer, ele vai tentar inserir isso na sua vida. Assim foi com Eva, assim ele tentou também com Daniel, ele tentou o próprio Cristo também, mas a palavra de Deus nos mostra, Jesus, Daniel venceram, Eva sucumbiu, porque ela desejou aquilo que Satanás havia colocado diante dela. Amém? O diabo ele vai vir sorrateiramente, tentar entrar na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Às vezes é uma pequena coisa, eu vou ter um pequeno lucro, eu vou ter uma pequena vantagem. Diga, não, eu vou ser fiel a Deus, e Ele vai honrar a minha vida, Ele vai me abençoar. Você crê nisso, irmão? Seja fiel a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Todos os dias somos chamados para negligenciar as ofertas de Satanás e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quando eu falo de propósito, não estou falando necessariamente de um chamado específico, mas sim do propósito de sermos servos de Deus e assim reconhecidos onde quer que estejamos. Amém? Ser reconhecido, deseje ser reconhecido como servo de Deus. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Não é por causa dos trajes, também por causa da roupa, porque a roupa também identifica. Não estou falando aqui de cabelo, saia, coisa assim, mas de você se vestir decentemente, de forma correta, aonde vai aparecer a luz de Cristo na sua vida. Amém? Em todos os sentidos, porque o nosso propósito, amados, seja de nós sermos servos de Deus. E tem outra, servo não questiona. Ficou pouco, amém? Vou falar de novo. Servo não questiona. Servo cumpre aquilo que tem que ser cumprido. Amém? Por fidelidade ao Senhor. E aí é que está o segredo da bênção. Tem muita gente que ao invés de acreditar, tem muita gente que ao invés de dizer amém Senhor, estão questionando a Deus, estão patinando no seco, a vida não vai para frente, estão com a vida enrolada, a vida está uma bagunça, porque vive sempre querendo questionar alguma coisa a Deus. Quando o Senhor disse, faz isso, obedeça, faz assim, e Deus vai ser contigo, e aí você vai ser grandemente abençoado. Amém? Está disposto? Deus espera isso de nós. A diferença de Daniel e seus amigos começa a aparecer quando eles decidem não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, pois sabiam, amados, que apesar de ser um banquete saboroso que todos gostariam de comer, era uma comida sacrificada aos deuses da Babilônia. Veja comigo aí no capítulo 1, versículo de número 15. Leia comigo a palavra, capítulo 1 do livro de Daniel, no versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Amém? O que eles estavam comendo, missionário, que deixou eles tão bonitos, tão fortes, tão inteligentes? Vegetal e água. Mas não era em si o cardápio ali, irmãos, era o propósito que eles tinham colocado diante de Deus. Às vezes quando a gente coloca um propósito para a igreja de jejum, irmão, é porque a gente quer ver você crescendo espiritualmente na presença de Deus. A gente quer ver Deus se movendo na sua vida. Eles pediram, veja aqui no versículo 12: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência em 10 dias, irmãos. Se cumpre aqui então o propósito. Passados 10 dias, verso 15, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens. Ah, mas tinha mais israelita, tinha mais hebreu ali, fora os 4? Tinha. E a grande maioria caiu no manjar do rei. Mas quem se destacou foram os 4.
tiveram posição de privilégio dentro do reinado babilônico. Sabe o que é isso? Deus colocou eles lá em cima para governar. Deus colocou eles lá em cima para dar ordenanças ao povo. Veja no versículo de número 17, a recompensa foi nítida, a diferença foi nítida. Em 10 dias a diferença foi muito clara. Estavam mais saudáveis, mais fortes, só comendo vegetais e bebendo água. Versículo 17, a esses 4 jovens, olha o que Deus faz, irmão, verso 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, todos, não é de uma área, todos. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. A recompensa vem de Deus. Quando você se compromete com o Senhor, no propósito, Ele se manifesta. Verso 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de sorte que eles passaram a servir o rei diretamente. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram, irmãos, 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. 10 vezes mais conhecimento e sabedoria. Amém? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmão, há recompensa do Senhor para a nossa vida. Quando nós nos submetemos a cumprir o propósito de Deus, o Senhor vai nos abençoar. Então eu quero falar para você, não seja teimoso com aquilo que Deus tem falado para você. Não seja teimoso naquilo que Deus está pedindo para você fazer, como servo e como uma serva de Deus, porque se você se submeter, haverá recompensa. Amém? Tem muita gente, né? Eu digo isso para aqueles que podem estar aqui, que podem vir à igreja, que tiveram, né, que escolheram, fizeram a opção de não estar nesse lugar, pelo simples fato de não querer vir, de não querer estar aqui, não aquelas pessoas que estão no grupo de risco, né, que não têm condição de vir mesmo, mas simplesmente pelo fato de não optarem em estar nesse lugar. A você que desejou isso, você que propositou isso nessa noite, há uma recompensa de Deus para a sua vida. Você que colocar como propósito de vida ser um servo, uma serva de Deus, o Senhor vai recompensar você, para que você cumpra um propósito para Ele sobre a face da terra também. Amém? É claro que a vida de Daniel, a vida pessoal de Daniel e dos 3 jovens foram grandemente abençoados. Você acha que ele ganhava pouco servindo no palácio? Você acha que ele tinha um lucro pequeno? Não, ele deveria ter um salário altíssimo. Os 3, Deus abençoou a vida deles em todas as áreas, espiritualmente e também materialmente. É isso que Deus faz com aquele que é fiel ao Senhor. Amém? E quando você busca em primeiro lugar, irmãos, aquilo que é espiritual, Ele vai te dar também o material. Eu já provei isso. Eu sei que muitos aqui já provaram isso. Agora, quando nós desejamos o material e ficamos focados só naquilo que é material, nós perdemos esse e perdemos também o espiritual. Porque o Senhor quer que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Daniel, quando ele escolhe vegetais, quando ele escolhe a água, ele estava colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Faça isso nessa noite. Quando decidimos servir a Deus com fidelidade, Ele se compromete conosco. É automático. Nós nos dispomos ou nos consagramos a Deus e Ele nos abençoa. Mas não existe como ter uma vida dupla diante de Deus, irmão. Não existe eu querer servir a Deus na igreja e quando termina o culto eu sou outra pessoa. Não, ele era íntegro, ele era fiel em toda a sua vida. Por isso Deus era na vida dele. E Deus também tem abençoado você pela sua fidelidade e vai abençoar muito mais, com certeza. Amém? A fidelidade desses jovens deve nos servir de inspiração para fazer a vontade de Deus.
fazer disso um propósito de vida. Agora veja, Daniel foi, veja só, grandemente usado por Deus e requisitado não somente por um rei, mas pelo menos 3 reis da Babilônia. Sobreviveu a reis e impérios, porque a sua aliança era com o rei dos reis. Nabucodonosor morreu, veio outro, morreu também, veio outro, e Daniel permaneceu servindo ao governo da Babilônia, ao reinado da Babilônia, porque Deus era na vida dele. Veja só que mudava o rei, mas Daniel continuava na sua função. Isso é Deus, irmão. Amém? Ninguém vai tirar você do seu lugar, onde Deus colocou você. Se você está no propósito de Deus, fica tranquilo, Deus é na tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te surpreender dessa forma mesmo, só pelo simples fato de você ser fiel a Deus. Amém? Mesmo sendo fiel, mas agora tem outro lado da história. Mesmo sendo fiel, ele foi privado de provas? Sim ou não? Foi ou não foi? Não. Foi jogado dentro de uma cova de leões. Preparadinhos, esses leões estavam só para abocanhar ele ali. Estavam prontos para isso. Eram preparados para isso. Ele não foi privado de provas. Então essa conversa que a gente ouve, eu digo que é uma conversa fiada que a gente ouve aí, que quem é crente, quem é cristão, quem serve a Deus, não tem privação, não tem prova. Isso aí não é bíblico, irmãos. Ele foi provado, mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus. Tem que ir para a fornalha? Nós vamos, não tem problema. Os 3 foram. Tem que ir para a cova? Não tem problema, eu vou. Amém? Se tiver que morrer, estava salvo mesmo, né? Um dia ia morrer mesmo, mas veja só, eles acusaram ele de orar a Deus 3 vezes ao dia, o que levou ele a ser lançado na cova dos leões. Alguns historiadores dizem que Daniel, irmão, às vezes você vê o filme, vê algum desenho aí, vê um jovem lá dentro da cova, ele deveria ter aproximadamente 88 anos de idade, quando foi lançado na cova dos leões. Uma vida inteira de fidelidade a Deus. E na última, já sucumbindo a sua vida, Deus prova, ele provou, irmãos, e ele permaneceu firme, mesmo diante do decreto, 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. E aqui é que está a diferença. A oração, a nossa busca constante, mesmo sabendo, o risco que corria, Daniel continuou a orar. Capítulo 6, versículo 18, já estamos indo para o final. Capítulo 6, versículo 18, diz a palavra de Deus. Eu tenho que ler com você isso. Diz a palavra do Senhor: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite. Olha só, irmão, como Deus opera. O rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei que mandou ele ser lançado na cova, na verdade não foi ele, foram seus inimigos que fizeram ele assinar um decreto. O rei perdeu o sono, jejuou naquela noite em prol de Daniel, irmão. Olha como Deus opera, olha como Deus trabalha em favor dos seus filhos. Então não te preocupa, irmão, fica na bênção, fica na fidelidade, porque Deus vai te surpreender. Vão acontecer coisas que você não imagina, pela sua fidelidade ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. De manhã cedo, ele correu então, foi lá para ter informações. No versículo 19: ao alvorecer, o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, olha só, ele reconhecia, irmãos, quem era Daniel. Amém. Daniel, servo do Deus vivo. Amém. Como é que você é reconhecido aí fora? Como é que nós somos reconhecidos aí fora? Daniel, servo do Deus vivo. O rei declarou isso. Daniel, servo do Deus vivo, com voz que revelava aflição: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: rei, vive para sempre. Aleluia. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? O
nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que opera no sobrenatural. Isso aqui é para quem crê, irmão. Isso aqui é para quem crê na Bíblia. Não vem com história, é para quem crê na Bíblia. Se não crê, você pode inventar o que for, mas a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Daniel foi livre na cova dos leões. Deus mandou um anjo. Fica tudo quietinho aqui, ó. Virou tudo gatinho naquela hora. Fica tudo quietinho aqui. Jejum para vocês. Daqui a pouco vem um banquete. E veio, irmão. Veio um banquete. Aqueles homens que fizeram o decreto, junto com a sua família, com seus filhos, foram lançados na cova. Nem chegaram no fundo. O leão já abraçou aqui em cima. Amém? É assim que Deus faz. Você não precisa fazer nada. É Deus que trabalha por você, irmão. Não fique aflito, não fique pensando. Não, é Deus que vai cuidar de você e pronto. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. O rei Dário então escreveu aos homens, isso me chama a atenção, de todas as nações, versículo 25, povos, línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O reino não será destruído, o seu reino, o reino de Deus, não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o nosso Deus, irmão. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Deus foi na vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O rei, que havia desejado adoração, agora reverenciava ao Deus de Daniel, servo do Deus vivo. Que todos, amados, pudessem nos conhecer como servos do Deus vivo, por nossa fidelidade a Deus. Ele livra e salva os seus e opera maravilhas, como o próprio rei escreveu. Então, amados, esforcemo-nos para manter a nossa fidelidade a Deus até o fim dos nossos dias, lembrando, que começou com uma decisão, lá na sua idade, já na terceira idade, sendo um idoso já, mas ele decidiu lá no princípio dos seus dias, não se contaminar, e durante toda a vida ele foi fiel a Deus, o que fez Deus livrá-lo naquele momento. Amém? A sua devoção era contínua a Deus. A Bíblia diz que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Daniel tinha vida de oração, Daniel tinha uma vida de intimidade com Deus, era fiel ao Senhor, por isso o Senhor o livrou de todo o mal. Amém? Se coloque de pé nessa noite, nós vamos orar, e eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida neste momento. Você crê que Deus está nesse lugar para operar na sua vida? Mantenha-se fiel a Deus, irmãos. Talvez ainda essa semana você vai ser provado. Talvez ainda essa semana alguém vai vir querer falar algo para você fazer algum tipo de negócio, para você fazer alguma coisa que vai desonrar ao seu Deus, que vai ferir a sua fé no Senhor. Você vai se lembrar dessa palavra. Daniel foi fiel a Deus, e isso fez com que Deus o livrasse daqueles leões. Isso manteve a sua vida intacta. É assim que Deus trabalha na vida dos seus. Amém? Mantenha-se fiel ao Senhor.